Fala, galera! E aí, como é que tá as corridas aí? O que você está achando de algumas mudanças que a Uber vem fazendo? Na verdade, são as plataformas, né? Eu falo Uber porque eu só rodo na Uber hoje. Mas as plataformas, elas andam juntas. O que uma faz, a outra faz. Uma das coisas que não aconteceu, que eu não sei como é que tá a 99, por exemplo, hoje, com relação ao dinâmico, né? Que a Uber alterou, hoje é um valor a mais que ela coloca, né? Eu não sei se a 99 ainda tá o 2.0, 1.5, que era antigamente rodava assim também na Uber. Mas eu trabalhando aqui na plataforma da Uber, eu tenho percebido algumas coisas acontecendo. E eu quero justamente trazer isso aqui para vocês. Eu vou trazer a minha opinião, eu vou trazer as situações que eu tenho percebido. E também, se você, por exemplo, puder depois dar a sua opinião, trazer o seu comentário sobre isso, o que é que você está achando, se você tem percebido que o seu rendimento está diminuindo cada vez mais, tá? O meu nome é Tacílio Souza, tá? E hoje eu vim aqui trazer esse vídeo depois de um bom tempo, porque eu criei esse canal para que eu pudesse também compartilhar alguns insights, algumas estratégias sobre a plataforma, tá? Mas aí, quando eu deixei de fazer trazer conteúdo aqui para a plataforma, foi quando eu decidi não ficar mais aqui, tá? Hoje eu ainda se encontro fazendo uma transição de carreira na minha vida, tá? Estou estudando bastante para que eu não fique refém dessa plataforma, né? Por quê? Porque tá cada vez pior. R$12 para você andar mais de 8 km, tá? Tá muito errado isso aqui. Não era, tá muito diferente do que era antes. E tá cada vez mais pior. Tá só piorando. Não sei se você tá observando aí, tá? E a minha transição está em percurso, né? E é muito difícil a minha transição, né? Eu vou trazer sair de uma situação para ir para outra totalmente, né, diferente. Eu preciso, por exemplo, adquirir alguns conhecimentos, mudar a minha mentalidade, né, mudar a minha personalidade também, né, para algumas coisas. E aí eu quero trazer, por exemplo, algumas situações para vocês, tá? Que situações são essas? Né? A gente vai tocar em dois pontos. Um é sobre uma alteração que ela fez, né, que é relacionada à taxa de aceitação, tá? O que é que muda isso nos meus ganhos, Tacílio? Talvez não mude tanto, né? Mas a Uber, quando ela faz uma alteração, ela tem uma estratégia por trás. Ela tem uma ideia para que ela possa, por exemplo, fazer alguns ajustes. E esses ajustes é para quê, Tacílio? É para a gente ganhar mais? Não é para a gente ganhar mais. É para que ela possa se adaptar dentro de uma situação de mercado, tá? O que é isso, Tacílio? Me explica mais sobre isso. Existem várias plataformas hoje. Uma delas, né, é a 99, que hoje ela e a Uber são líder, né? É as que normalmente tem mais, elas têm mais corridas, né? Só que tem outras, né? Que eu vou, por exemplo, citar o nome da InDrive. A InDrive é aquela plataforma que se você rodar só nela, você não tem retorno. Você não consegue pagar as suas contas direito, tá? É muito para baixo o retorno da InDrive. Só que tem algumas corridas da InDrive que vale a pena. Então, o motorista que trabalha de Uber e de 99, ele também trabalha na InDrive. Então, todas as vezes que ele está na InDrive, que a Uber, por exemplo, está no preço baixo, ou que a Uber, por exemplo, não tem corrida, ele vai para outra plataforma, né? Ele está com ela aberta. Então, ele está dando atenção para ela. O que a Uber quer, e a 99, é que você dê atenção 100% para elas, tá? Por exemplo, se tu tiver numa corrida da InDrive, tu vai desligar o aplicativo da Uber. Tu vai deixar de pegar as corridas dela e da 99. Então, essa taxa de aceitação e de cancelamento é justamente para te amarrar. É para te, por exemplo, prender a plataforma dela. De que forma? Antes, como era antes? Antes, ela
ela colocava para 30 dias, certo? Essa taxa de aceitação. Era a regra lá, 30 dias, os últimos 30 dias. Com isso, você não conseguia olhar no olho, visualmente, o que é que você precisa fazer, quantas corridas. Você precisaria fazer um cálculo, claro, né? Mas, e até era muito difícil também você fazer uma gestão sobre isso, tá? De quantas corridas eu preciso para me virar diamante, se você tem interesse. Eu não tenho, tá? A minha primeira opinião sobre isso é que eu não tenho intenção de virar diamante. Por quê? Porque eu vou virar refém da plataforma, tá? Eu vou pegar corrida para onde eu não quero, corridas que eu acho que não vale a pena. É aqui esse ponto que eu quero trazer para vocês, tá? Que quando ela muda, por exemplo, essa dinâmica, tá? Da aceitação, ela tá trazendo para 100 corridas. Quando você tem 100 corridas, tá? 100 corridas e essas 100 corridas, ela te mostra, por exemplo, eu mandei 100 corridas para você e você pegou 50. 50 você rejeitou. Então você não está no diamante. Mas para que você possa entrar no diamante, você só precisa pegar mais 10 corridas. Ou seja, você vai se esforçar psicologicamente, o seu emocional vai, por exemplo, dizer que você precisa pegar para você entrar. Por quê? Porque está faltando pouca. Só que aí dentro dessas 10 corridas, você vai pegar a corrida que provavelmente não presta, que não vale a pena, ou até mesmo para lugar que você não quer ir. Aqui é onde está o X da questão, tá? O X da questão está aqui. Ela faz isso justamente para que você se obrigue a pegar essas 10 corridas e você entrar no diamante. Eu não entro nessa, tá? Esse é o meu primeiro ponto. Foi uma alteração que ela fez. A outra alteração que eu percebi hoje foi o seguinte, tá? Como era que funcionava antes, tá? Eu vou dizer antes e o que aconteceu agora. Antes, ela, por exemplo, ela colocava o preço dinâmico mais a taxa mínima. Por exemplo, eu pego uma corrida, eu só pego corrida pequena, eu gosto de corrida pequena, né? Então aqui eu trabalho no Comfort e no X. Vamos dizer que no X eu peguei uma corrida agora, tá? No Comfort essa corrida mínima é 7,9. E veio uma dinâmica para mim de 9,75. Só que aí ela me pagou só 15,21. Ou seja, o que é que eu percebi? 9,75 menos 15,21 dá 5,64 para uma corrida Comfort. Ou seja, a Comfort, o mínimo da Comfort saiu por 5,64. Isso é uma alteração que ela está fazendo. Não existia isso. Se fosse em outro momento, ela ia somar 9,75 mais 7,9, que ia dar 16,84. Ou seja, toda corrida ela está tentando ajustar, que é o que ela está fazendo há muito tempo, mas agora eu acho que ela ultrapassou um limite que eu acho que não dá mais para você dizer assim, ou melhor, chega. Desse jeito não dá. Aí vamos lá, vamos dizer os porquês, tá? O porquê. Aqui no Brasil, a nossa moeda, ela vive desvalorizada. Ou seja, a gente tende a pagar mais caro pelaquilo que a gente consome. É a sua comida, é o que você precisa comprar para dentro da sua casa, é o que você vai gastar aqui dentro do seu carro, ou no seu carro melhor, né? Que é a sua, por exemplo, manutenção, até mesmo para comprar o carro. O banco, ele tá cada vez mais, por exemplo, aumentando o juro para você comprar os carros. Então, você precisa olhar para isso, que a Uber, ela está cada vez mais diminuindo o preço. Ela está cada vez mais diminuindo o preço, o retorno do motorista, tá? Eu não sei se você está observando isso. Eu tenho mais de 8 anos, quase 9, eu acho. Ou é 9 ou é 8 que eu vou completar. De Uber, eu tenho mais de 50 mil viagens, tô acompanhando desde quando começou. Eu sei como foi essa evolução todinha, tá? E então a gente precisa olhar para essa dinâmica. Por exemplo, se aquilo que eu consumo, o meu consumo está ficando mais caro, o meu salário ele precisa também acompanhar. No caso aqui da Uber não, tá tendo uma discrepância, tá aumentando as coisas e ela tá diminuindo. É importante olhar para isso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa se valorizar.
A gente precisa ter uma mentalidade, por exemplo, de autovalorização. Eu posso dizer, Uber, eu não aceito isso. Eu preciso me valorizar. Eu tenho um custo muito alto aqui, por exemplo, a gente compra carro, ou então você aluga, você compra combustível, você precisa trocar de óleo, você precisa fazer a manutenção, você precisa levar dinheiro para casa. Tem o seu tempo também, você precisa olhar para tudo isso. É importante, é isso que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe duas situações, eu trouxe o porquê que a gente precisa olhar para isso, para o que tá, as mudanças que estão acontecendo, e também que você precisa mudar a sua mentalidade. Às vezes você, por exemplo, foi uma pessoa que ganhou R$1.000 por mês. Cara, tu pode ganhar mais. Pode ser quem for. Pode ganhar mais. Isso, por exemplo, eu sempre tive na minha cabeça, a minha mentalidade de crescimento. Você só precisa, por exemplo, se colocar numa posição de que você pode mais. Isso é ter uma mentalidade de crescimento. Que você não precisa se limitar para as coisas. Se por acaso, por exemplo, você quer uma ajuda em alguma coisa, eu estudo hoje o desenvolvimento humano, a parte humana. Se você quiser, eu posso dar uma ajuda para você que é Uber, tá? Mas o que eu tô trazendo esse vídeo também justamente para que a gente possa se colocar numa situação que a gente possa se ajudar, porque só uma pessoa não consegue fazer nada. Agora, se todo... Desculpa, galera, teve um problema técnico aqui, tá? O celular acabou interrompendo aqui por causa da memória, mas vamos lá. O que é que eu estava trazendo para vocês? Que a gente precisa olhar mais para essas alterações da Uber. A gente precisa olhar mais para a minha valorização e a sua valorização como motorista de aplicativo, tá? Ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade positiva, uma mentalidade que você pode ganhar mais, tá? Você precisa pensar nisso, mas para isso a gente precisa estar unido. Essa é a bandeira que eu levanto aqui. Essa é a bandeira que eu, por exemplo, quero que você, como motorista de aplicativo, ganhe um pouquinho mais, se valorize mais, que você consiga, por exemplo, levar uma coisa melhor para sua família. Essa é a minha defesa, é a bandeira que eu levanto, tá certo? E como eu estava falando, se você precisar de alguma coisa relacionada ao desenvolvimento humano, precisa fazer uma transição de carreira, fala com